A liturgia nos presenteia hoje com duas palavras tremendas. Podemos dizer três, porque o salmo também é muito bonito, né? Então, primeira leitura: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu apoio e cujo coração se afasta do Senhor. Nossa Senhora, aí lascou, né? Porque ele pensa assim, pô, não posso nem confiar no homem. Mas o que que a Sagrada Escritura quer dizer para mim e para você? Não é que Deus condena a amizade humana, né? Não, pelo contrário, porque Eclesiástico vai falar da amizade, que é um dom de Deus, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Ele está condenando aqui a confiança absoluta nas forças humanas, meu irmão. É isso que nós não podemos ter. Porque quando o homem coloca a sua segurança apenas em si mesmo ou nos outros, naturalmente ele se afasta de Deus. Ele corta a raiz da verdadeira vida espiritual de São Jerônimo. Maldito o homem que confia no homem. O que que é isso? Maldito o homem que coloca no homem. E quantas pessoas colocam, hein? Quantas pessoas aí brigam por causa de político, por causa de time de futebol, por causa disso, por causa daquilo, por causa de pessoas, mano. Se a pessoa tivesse essa dedicação que ela tem ao homem, pouco vai chegar a campanha, aí você vê as pessoas passando vergonha na rua, se vestindo, indo debaixo de sol, com bandeira, e isso e aquilo por causa de político, cara. Se você pedir pra pessoa fazer a metade pra Jesus, ela não faz. Não tem coragem. Não tem coragem. Isso é triste. E aqueles que têm um pouquinho mais de coragem de fazer um sacrifício a mais por Deus, de pagar um precinho um pouco maior, já são tidos como loucos. Santo Agostinho ensina que todo o pecado nasce dessa inversão. O homem prefere confiar em si mesmo em vez de confiar em Deus. A criatura torna-se então o seu próprio apoio e por isso cai facilmente. Todo o pecado nasce dessa inversão, vai dizer a águia de Hipona. Todo o que? A inversão de tirar a confiança. Isso daqui faz eu pensar muita coisa e com certeza faz você pensar também. Será que eu não tenho invertido na minha vida essa minha confiança, meu irmão? A inversão não tem acontecido, não tenho optado por escolher aquilo que eu posso fazer nas minhas mãos. Não, Deus, depois eu vou consultar Deus, depois que eu já arrisquei, depois que eu já investi, depois que eu já comecei, depois de que eu já dei o passo, depois. E aí depois que lambreca tudo, que a pessoa tá arrebentada e vem pra Deus destruída aí, antes de começar o namoro, antes de começar a empresa, antes de começar o passo, a pessoa não se preocupou em tirar do coração de Deus se era vontade ou não. Deu o passo. Agora tem que sustentar o rojão. E aí, pelo contrário, né, ele vai falar: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Tá? Essa é a verdadeira segurança, né? Que não consiste. Aqui é importante a gente saber, né? A verdadeira segurança ela não consiste na ausência de problemas, mas na confiança em Deus no meio deles, de São João Crisóstomo. Quem confia no Senhor possui uma fortaleza que nenhuma circunstância pode destruir. Confiar em Deus não significa que a gente vai ser isento de dificuldade, meu irmão. Mas que em tudo aquilo que for permissão de Deus e vem, o mundo real é esse. Não pense que a psicologia moderna aqui quer encontrar uma maneira de dar ao homem uma segurança, fazer dele um super-herói que ele não tem problema, que ele não tem conflito interior. Esse é o mundo real, meu irmão. O teu passado, o teu presente, aquilo que já te marcou, aquilo lá já aconteceu, não tem como mudar. O que tem como mudar é a tua ótica em relação a tudo isso. Mas e enquanto o homem existir, o homem não consegue ficar parado, quieto, ele vai atrás de alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. E isso vai dar choque, isso vai gerar no outro alguma coisa, e o outro vai falar alguma coisa e vai te ferir, e vai, e vida que segue, meu irmão. É vida que segue, não pode parar por causa dessas coisas, desses milindres, dessas frescuras, meu Deus do céu. As pessoas desistem por bobeira. As pessoas começam o caminho com Deus, não tem força para dar passo, para superar, para mudar a página, para ser fiel, para ser constante, para dar a vida, para pagar um preço, para acreditar, para ir até o fim, para ver Deus agindo, para guardar a promessa. Aí você pega um evangelho desse daqui, meu irmão.
Um evangelho desse daqui que você vê o rico e o pobre. O rico não tem nem nome na Sagrada Escritura. O Lázaro tem nome. Descreve até a roupa do rico. Nós temos um sermão de Santo Antônio de Pádua sobre isso daqui, que ele vai explicar tudo, 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 tudo. Até os... Nossa, é muito forte. Mas o rico se vestia com púrpura, linho finíssimo, todo dia se banqueteava esplendidamente. Engraçado que o pecado do rico não foi possuir bens. Não era porque ele era rico que ele foi condenado. Ele foi condenado porque ele era indiferente ao sofrimento do pobre. Ele foi condenado porque Deus colocou uma porta de salvação, de misericórdia na frente dele. Todo dia ele via aquela pedra de tropeço. Meu irmão, pensa aqui comigo, quantas pessoas Deus coloca no meu e no teu caminho. Quantos mendigos, quantas pessoas na porta da igreja que estão ali, quantas pessoas que entram na igreja ali com a sua loucura. Vai se ideia de pequena, né? Onde que eu fui esse dia que eu vi? Rapazinho lá dando lá no Cibim. Um irmãozinho de, não sei se é de rua, né? Mas vai na missa, senta lá na frente com os cachorros dele. Mas ele tá lá. Tanta pessoa passa ali e vê o irmão, nosso cara só dá trabalho, que não sei o que, não sei o que lá. Aí os outros lá de fora, que nem tá na igreja. E aí no dia do juízo, aquela pedra de tropeço ali, Jesus vai pegar ele para mostrar para você que queria dormir até a tarde e não ia no domingo na missa. Aqui, ó, vocês zombaram desse daqui. Eles tiraram o sarro, mas ele tava todo dia sentado no primeiro banco. Ele tava guardando o preceito. E você? Você que tinha saúde, você que não dormia na rua, você que comia do bom e do melhor. Você não me honrava. Eu te dei tudo nessa terra. A tua paga já veio aqui. Mas você não ofereceu a mim o louvor. É o que aconteceu com o rico aqui, irmão. A pedra de tropeço, que era pedra de salvação, porta de salvação para ele, era aquele pobre. O que ele fez foi indiferente. Olha o que São Gregório Magno vai dizer sobre esse versículo 20. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de chagas, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. São Gregório fala: Deus permitiu que o pobre estivesse à porta do rico para que ele tivesse uma oportunidade constante de misericórdia. E o que aconteceu? Ele ignorou essa graça. Lázaro nem murmura nem se revolta. A paciência do pobre torna sua riqueza diante de Deus. E ele não foi salvo porque ele era pobre. Senão todos os pobres vão ser salvos. Não, mas ele era paciente, irmão. Ele não xingava, ele não pagava mal com mal. Ele foi adquirindo o ouro dele. O pobre morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão, o contexto aqui, Jesus não tinha, é Jesus que conta essa parábola, que Jesus não tinha ido, não tinha morrido ainda e ressuscitado. O céu estava fechado. Então os justos eles ficavam no lugar. O seio de Abraão, o limbo. Então simboliza o lugar do repouso dos justos antes da redenção completa realizada por Cristo. É a comunhão com os santos. Cidade de Deus, capítulo 20, Santo Agostinho fala disso. Agora o que eu acho bonito é isso que São Beda vai dizer. Os anjos conduzem o justo porque aqueles que serviram a Deus na terra são acolhidos pelos espíritos celestes. Olha isso. Aqueles que servem Deus aqui na terra são acolhidos pelos anjos, pelos espíritos celestes. E aí eu te pergunto, você já está servindo a Deus? Porque servir a Deus não é fácil. Servir a Deus você é cobrado. Servir a Deus você se compromete. Servir a Deus exige responsabilidade. E aí? Dedicação, ninguém tá vendo
A dedicação que eu coloco para preparar uma pregação, para preparar uma música, para preparar um altar, para preparar uma comida num retiro. Mas Deus está vendo a dedicação, a intenção, a pureza de coração, o desejo que eu tenho de honrar Cristo, de dar o meu melhor. Deus está vendo. E é dele que vai vir a paga. Pro pobre veio. Ele morreu aqui. Vieram simplesmente os anjos para carregar ele. Já o rico está no inferno em tormentos e levanta os olhos. O rico vê Lázaro, mas não pode alcançá-lo, pois as escolhas da vida já terminaram o seu destino. São dois tipos de pena aqui no inferno, a pena sensível e a pena da perda, isto é, a separação de Deus. O que é a pena sensível? As dores corporais, né, no corpo. E a pena da perda é a certeza que eu nunca mais. A pena da separação é, só para você entender, por exemplo, você está aqui num sofrimento medonho, sei lá, você fez algo com uma pessoa que você ama e se arrependeu. Dá uma dor isso, né? Mas, meu irmão, você pode dirigir uma oração, você pode buscar a confissão, você pode buscar um conselho de alguém. Você tem uma esperança de resolver aquilo, de sair dessa situação, sei lá, um câncer, uma dor ali, que ela tem um alívio. Em algum momento ela tem um alívio. Seja com morfina, seja dá um alívio que seja segundos. No inferno não tem alívio. E não tem mais esperança. Não tem mais consolo de Deus. A esperança, nossa, verdade, eu posso, cara, eu posso me confessar, eu posso voltar a ir na missa comungar. No inferno não tem isso. Essa é a pena de dano, separação, a certeza que eu nunca mais terei um consolo. Eu não consigo mais dirigir um pensamento a Deus. É impossível isso no inferno. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Olha o que Abraão fala para o rico. O rico recebeu seus bens temporais como recompensa de algum bem natural que praticou, mas negligenciou o bem eterno. Meu irmão, eu vejo e toco em cada situação com pessoas de poder aquisitivo alto, que você vê o quanto a pessoa não consegue ajudar. É sempre o resto, é sempre a sobra. Você pode dar os fundamentos, você pode dar os argumentos, você pode. O coração é insensível. Só dá aquilo que sobra, aquilo que. Mas dá o seu melhor. Por isso que o dízimo é uma libertação. É o antídoto. A pessoa todo mês ali tem que pegar uma parte do seu salário e ofertar a Deus, porque ele sabe que é de Deus que vem. Então, pro rico, ele vai falar: aqui, eu vou dar esse dinheiro aqui para padre, para missionário, para religioso. Os caras ficam o dia inteiro rezando, eu fico o dia inteiro aqui me matando. Não, esse dinheiro aqui é meu. É teu, né? Deixa, filho. Que esse dinheiro que era a condição para você se salvar, abençoar a obra de Deus, embelezar a obra de Deus. Você pega a igreja na Idade Média, as suas catedrais, quem que financiava isso? Os ricos, irmão. Por quê? Porque o seu dinheiro tinha um destino, eles tinham temor a Deus. E aí essas belas construções medievais, com vitrais, com aquela coisa mais linda do mundo. Mas hoje o homem acha que é pelo seu esforço humano. Só que a hora que toma uma pancada, a hora que vê que é nada, que é pó, a hora que acontece alguma coisa que o cara fica desnorteado, a mulher fica sem sentido, aí vai lembrar de Deus. Mas hoje as conversões, elas são bem medíocres, né? As conversões de hoje não toca em roupa, não toca nas palavras, a pessoa continua a falar palavrão, não toca nas músicas, não toca em nada, a pessoa se converte. É uma conversão dela, é uma conversão light. Ali bem baixa caloria mesmo, não exige mais. Antigamente os caras se convertiam e abandonavam tudo para seguir Jesus. Depois os caras abandonavam tudo para ir pro deserto para virar, para não se perder no mundo.
ia com Santo Antão, ia... Depois o cara abandonava tudo para viver a pobreza com Francisco Domingos de Gusmão. No nosso tempo, hoje a pessoa se converte, ela faz uma quaresma com o Frei Gilson, mas ela continua fumando, bebendo, usando roupa colada, parecendo tudo, tomara que caia, escutando música que não presta, falando as coisas que não prestam, com o coração nas coisas do mundo, em dinheiro, em todas essas coisas, e ela acha que ela vai pro céu. Usando anticoncepcional, fechado pra vida. É isso aí, as conversão de hoje. Aí você vai falar essas coisas, eu sei que é o exagerado, eu sei que é o radical. O que o rico fez aqui de mal, irmão? Fala pra mim, o que que ele fez? Ele batia no pobre, ele xingava o pobre, ele zoava o pobre. A única coisa que ele fez foi ser indiferente. Sabe onde ele está agora? Ele queria ter uma gota de água para aliviar a sede dele. Ele não tem essa gota de água. Ele foi indiferente, mano. Olha essas coisas que eu falei. Quantas pessoas sabem que isso é queda pro irmão? A roupa, o estilo. Que hoje Deus te levantou para ser um sinal de luz, um testemunho. Mas a pessoa quer ficar na sujeira. Ela quer. Não, mas o que que os outros vão falar? Ah, vão falar que eu tô bitolado. Ah, vai falar isso, vai falar aquilo. Deixa que fala, irmão. O que que Deus está pensando de você? Isso que interessa. O príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, o crucificado, o chagado, quando ele olha para baixo, porque ele não vai comparar a tua vida em relação àquele teu vizinho que não faz nada que presta. Ele vai comparar a tua vida aos santos, meu irmão. Não pensa que ele vai colocar na mesma balança você daquela pessoa que nem ia numa missa, que nem fazia nada. Ele vai olhar para os homens, para os luzeiros, e a tua vida vai, se não tiver a altura desses homens, você não entra no céu. A gente acha que a gente compara lá embaixo, meu irmão. O céu é comparado, é que nem o vestibular, só entra as melhores notas. Não tem esse negocinho, não, mas eu fui bem, foi bem, mas teve gente que foi melhor que você. O que aconteceu? Você não entrou dessa vez. É mais um ano na labuta para esperar o vestibular do ano que vem. Só que o vestibular da vida é um só. Meu Deus do céu. E não sou eu que tô falando aqui, é o mestre, hein? É o mestre, hein? Depois discute com Moisés, pedindo para enviar os outros lá. Nem vou entrar nisso, que eu não tenho tempo aqui, não. Já deu, nossa, 20 minutos, misericórdia.